Bom, nossa leitura hoje, ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, tá bom? E nós vamos ler agora do versículo 22 ao versículo 36. Vou pedir que você localize na sua Bíblia. Hoje nós vamos olhar um pouco uma das figuras mais emblemáticas dessa primeira parte do livro de 1 Samuel, que é o profeta Eli. Um homem que teve muitas virtudes, mas também cometeu alguns erros. E nós vamos olhar um pouco, e nesse caso nós vamos tratar da vida de um profeta e de um sacerdote, de um líder, de um homem precioso. Nossa série de estudos hoje ela está dividida, como é de costume, em 3 etapas. Nós vamos falar, primeiro, de quem foi esse homem, o sacerdote Eli. Repito, um homem importantíssimo na narrativa do povo de Israel. Segundo, nós vamos falar um pouco dos filhos de Eli. E você vai entender daqui a pouco o porquê que os filhos de Eli entram nesse contexto. E por fim, quais são os deveres que nós, papais e mamães, temos para evitar que esses erros também aconteçam na nossa casa. Quantos aqui são papais e mamães? Levante a mão para a gente dar uma olhadinha. Olha só, um número substancial, então eu tenho certeza que tem muita coisa boa que nós vamos poder aprender. E também nós vamos olhar nossa verdade prática. A obra de Deus não pode ser feita de forma leviana e descuidadamente. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 em diante. Eu vou ler o primeiro, vocês leem o segundo. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, como eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá aos teus 2 filhos, a Rófine e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão, para que coma. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pela tua palavra, Senhor, que estejam abertos os nossos ouvidos, atento e sensível o nosso coração
ao que tu queres ministrar aqui nessa manhã. Que possamos sair daqui dizendo verdadeiramente: o Senhor falou ao nosso coração. Quebra nessa manhã toda barreira, toda fronteira, seja ela de ordem espiritual, preocupação, cansaço. Que corpo, alma e espírito se submetam ao poder da tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome forte de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Vou pedir que você mantenha sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos ler bastante versículos. Bom, o capítulo 2 é um capítulo muito simbólico. É um capítulo de transição nessa história toda. E o capítulo 2 ele abre com uma oração. E claro que em 40 minutos, e eu vou pedir que resetem meu relógio aqui, tá? Porque eu cantei um pouco. Eu não tenho tempo de andar por todo o capítulo 2, mas eu quero que você abra comigo sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2. Faça isso rapidamente. O capítulo 2, ele abre com o que nós conhecemos como o Cântico de Ana. Essa é a oração que Ana fez logo após gerar Samuel. Nós temos aqui quem? A mulher estéril. A mulher que não podia gerar filhos, a mulher seca, a mulher que era desafiada por Penina, aquela que chorava perante Deus dizendo: por que eu, Senhor? Por que eu não posso gerar filhos? Por que eu não posso me alegrar? Por que eu não posso celebrar? E o capítulo 1, ele termina dizendo: por que eu, Senhor? Eu recebi filhos, eu sou frutífera, minha madre se abriu, meu ventre se abriu. Nós vemos uma transformação completa acontecendo na vida de Ana. Quem aqui crê que esse mesmo Deus está presente aqui nessa manhã, um Deus que transforma? Nós vemos a oração que Ana faz. E a oração de Ana é uma oração simbólica e importante. Por quê? Porque ela é o modelo da oração que Maria faz quando ela gera Jesus. O que nós descobrimos aqui nesse texto? Em algum momento, Maria, a oração que Maria fez, sendo uma oração linda, maravilhosa, não foi uma oração que veio somente dela. Talvez na sua infância, na sua juventude, ela tenha ouvido a oração que Ana fez, porque na época de Maria e de Jesus, a palavra é do Antigo Testamento, era o que estava aqui. E nós temos aqui várias frases e trechos em Lucas capítulo 2, que falam sobre a oração de Maria. Dê uma olhadinha rapidamente aí nessa oração que Maria fez, rapidinho, vou dar para você 10 segundos, eu não vou ler por questão de tempo, mas dê uma olhadinha, só para você ver algumas frases, algumas linhas. Minha alma engrandece ao Senhor. Tudo que ela vai dizendo aí, as palavras, os bordões, os inícios. Agora volte comigo para 2 Samuel, versículo 1, para o início desse capítulo, e veja só a semelhança que existe na oração que Maria fez e na oração que Ana fez. O interessante é que ambas não podiam gerar filhos. Uma porque era estéril, a outra porque ainda não conhecia homem. Mas as duas frutificaram debaixo de um propósito que Deus havia designado. E olha só o que diz 1 Samuel, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 10. Então orou Ana e disse: meu coração se regozija no Senhor. Minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porquanto não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavra de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria, que pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos ele cinge de força. Os que antes eram fartos, hoje alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o seu vigor. O Senhor é o que dá vida, é o que tira a vida, é o que faz descer a sepultura, é o que faz subir. Isso aqui é tido por muitos como uma referência ao Messias, ao Salvador, aquele que desceu a sepultura e aquele que subiu a sepultura. Versículo 7, o Senhor empobrece, enriquece, abaixa, também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar dentre os príncipes, para fazer dar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés aos seus santos. Porém aos perversos emudece nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta de poder o seu ungido. Essa é a oração que Ana fez. Maria usa como referência essa oração
que nós estamos lendo aqui. Uma pessoa que foi transformada, uma pessoa que recebeu um milagre completo de Deus, faz essa oração. Do versículo 11 para frente, se você olhar na sua Bíblia, nós vemos aqui um hiato de tempo e uma mudança. Agora o versículo 11 diz: então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. O que nós temos daqui para frente na narrativa é Samuel ficando em definitivo no templo. A gente não sabe exatamente do período que Samuel nasce, se ele ficou o tempo todo, se ele ficou período, se os pais iam, se ele entregou por algum período para ele ficar com Eli. Mas do versículo 11 para frente, a Bíblia diz que Eucana volta para casa, mas agora o menino Samuel fica no templo, ministrando e servindo perante o Senhor. Ana agora cumpre a promessa que ela fez para Deus naquele momento que ela pedia e ela clamava por esse menino. E detalhe, ela deixa Samuel agora no templo para de certa maneira ser criado por Eli, ser orientado por Eli, como se fosse um pai, além de um pai espiritual, porque Eli era um pai espiritual. Agora de certa maneira Eli se tornaria o responsável e um pai de criação para esse pequeno moço chamado Samuel. Nós deduzimos, e a Bíblia não diz isso, que Samuel devia ter algo em torno de 12 a 13 anos de idade, porque na religião judaica, uma criança quando chega a 12 para 13 anos, acontece o que é chamado de bar mitzvah, que é uma festa de transição. Quem vai para Jerusalém é muito comum, você vai para o Muro das Lamentações, é uma festa, é quando eles pegam a criança e ela religiosamente agora, ela atravessa e é considerada adulta na idade. Então nós acreditamos que esse é o momento que Samuel é deixado em definitivo no templo. E a Bíblia diz que Samuel fica no templo ministrando perante o Senhor, está aí no versículo 11, e perante o sacerdote Eli. Sabe o que eu acho interessante em relação a esse texto, e eu quero abrir um hiato aqui nessa manhã? A importância que Deus e a Bíblia dão para a juventude. A importância que a Bíblia tem de se servir a Deus cedo na idade, no início da jornada. A gente vê por toda a palavra Deus separando, Deus preparando, Deus capacitando pessoas jovens. Aqui nós temos Samuel tão cedo na sua jornada, com 13 anos de idade. É como se Deus dissesse, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo servir a Deus, se aplicar na minha casa, melhor. Eu queria que você procurasse perto de você uma pessoa bem jovem. Dê uma olhadinha perto de você, uma pessoa bem jovem. Se não tiver nenhum jovem perto de você, olhe para esse jovem senhor de 40 anos aqui no púlpito, isso. Mas olhe para uma pessoa bem jovem. Nossos adolescentes e jovens estão lá embaixo, vão subir daqui a pouco para a Santa Ceia. Mas estenda a mão para a pessoa mais jovem que estiver perto de você. Minha filha está aqui na frente e vou estender a mão para ela. Diga bem forte para essa pessoa, sirva a Deus cedo. Diga para ela, ame a Deus cedo. Quanto mais cedo, melhor a presença, a unção de Deus sobre a sua vida. Nós temos que abençoar novas gerações, acreditar em novas gerações. Deus aqui está preparando aquele que seria um dos maiores profetas da história do povo de Israel, e começou cedo. A gente tem a missão da primeiríssima infância. Não foi nem na primeiríssima infância, foi antes da criança ser gerada. Ana já dizia, ele vai nascer e ele vai ser teu. Ele nasceu e eu estou cumprindo e ele é teu. E nós declaramos que nossos filhos não são das drogas, da prostituição. Eles pertencem ao Senhor e viverão para a glória do Senhor. Dedique cedo eles, entregue cedo, ame desde cedo. D.L. Moody, um dos maiores evangelistas, ele tinha um hábito de registrar o número de pessoas que aceitavam a Jesus quando ele pregava. Quando ele chegava em casa, a esposa dele perguntava, meu amor, quantas pessoas aceitaram a Cristo hoje? E ele dizia 5, 6, 10. Aí um dia ele chegou em casa, Deus deu uma revelação para ele, a esposa perguntou, e hoje quantas pessoas foram? Ele falou 2,5. E ela achou estranho, como assim 2,5? 2 adultos e uma criança? Ele falou não, 2 crianças e um adulto. Porque o adulto que entrega a vida a Cristo já desperdiçou metade da sua vida, mas a criança que entrega a vida a Cristo tem a vida toda para viver o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Comece cedo, incentive. Nós temos que criar um ambiente na igreja onde isso aconteça. Perceba que a gente vai descobrir que no ministério de Eli houveram muitas falhas, mas também houveram muitos acertos. Eli era um homem aberto a esse tipo de manifestação. Ele agora passa a ser uma espécie de pai de criação desse moço chamado Samuel. E tudo isso numa época extremamente complicada. Colocando no contexto para você,
nós estamos aqui na transição do livro de Juízes, tá bom? Aonde o povo não tinha lei. Lembra quando a gente terminou o livro de Juízes? Há 3 meses atrás? O que a Bíblia diz? Naquele tempo, cada homem fazia o que queria na nação de Israel. Lembra da última história que nós lemos? Da concubina daquele levita que ela foi morta e ele cortou ela em pedaços, se mandou para todas as tribos. Um negócio horrível, grosseiro acontecendo. Esse era o contexto que Eli liderava, um período de transição. E eu amo períodos como esses, porque a gente vai começar a ver aqui no livro de Samuel algumas coisas que não são comuns, porque a Bíblia não esconde os acertos dos homens de Deus, mas a Bíblia também não esconde os erros e falhas de nenhum homem que existe na Bíblia. Sabe por quê? Porque todos esses acertos estão representados aqui nesse auditório e todos os erros também estão representados aqui nesse auditório. Nós não somos melhores do que absolutamente ninguém que existe nesse texto. Mas a gente vai descobrir aqui na vida desse homem chamado Samuel, Eli, que era um momento difícil. E nesse momento difícil, onde não havia lei, imperativo moral, onde não havia regra, onde todo mundo fazia o que queria, onde todo mundo tomava, se entregava aos seus próprios deleites, eu amo a Bíblia, porque Deus continuava trabalhando nas entrelinhas. Mesmo quando não se via, Deus estava trabalhando. Mesmo quando ninguém podia notar, Deus estava trabalhando. Mesmo quando você não consegue sentir, Deus está trabalhando. Mesmo quando você discorda que Deus está trabalhando, eu vim aqui declarar que Ele está trabalhando e cumprindo um plano, um propósito eterno. O livro de 1 Samuel é um momento difícil, onde nós vamos ver uma situação terrível, profana acontecendo dentro do templo. E do outro lado aqui, Deus está levantando um sacerdote, um profeta. Deus está levantando aquele que vai ungir o próximo rei da nação de Israel. Deus está levantando aquele que vai consertar erros que foram cometidos até pelo rei Saul com os agaguitas. Ele vai levantar um homem para cumprir o seu propósito. E eu acho interessante, porque nós temos aqui a narrativa de 1 Samuel capítulo 2, ok? Ana gerou Samuel, até o versículo 10, Ana canta ao Senhor. No versículo 11, Eucana leva Samuel para o templo e agora volta para casa sozinho, porque Samuel fica ministrando perante o Senhor e o sacerdote Eli. Do outro lado da história, nós temos a narrativa do livro de Ruth. Acontece na mesma época, um pouquinho antes só, mesmo janela de tempo. O que acontece no livro de Ruth? Nós temos agora Ruth voltando de Moabe com Noemi. E aí nós temos Ruth conhecendo a Boaz, gerando um filho chamado Obed. Obed gera Jessé e Jessé gera Davi, o segundo rei da história do povo de Israel. Nós temos de um lado Deus preparando aquele que vai ungir o rei, e nós temos do outro lado Deus preparando aquele que será o próximo rei da nação da história de Israel. E a história se encontra para que o plano perfeito de Deus se cumpra naquele povo. E assim é na sua vida e na minha vida. Deus está preparando de um lado, Deus está preparando de um outro. Você pode não ver, pode não aceitar, mas quando você menos esperar, o tempo vai se encontrar e o milagre vai acontecer, porque o nosso Deus, Ele trabalha. Oh Deus maravilhoso, dê um brado de glória a Deus se você crê no poder desse Deus maravilhoso, um Deus que trabalha. Então nós somos introduzidos aqui a história desse homem chamado Eli, no versículo de número 11. Eucana vai até Ramá, entrega a Samuel, volta para casa sozinho, a Ramá, onde ele vivia, vai a Siló, e agora Samuel fica ministrando perante o Senhor e perante esse homem Eli. O que nós vamos descobrir desse personagem central do capítulo 2? E se prepare, Eli tinha uma família extremamente problemática. Eli tinha um problema e um dilema acontecendo dentro da sua casa, e nós vamos conhecer nos próximos capítulos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Eu não vou me ater muito a isso, porque isso vai se desenrolar na narrativa do texto, mas os filhos de Eli tinham o pior testemunho possível. Eles tinham a pior postura que alguém podia ter, e detalhe, dentro do templo. Nos dias de hoje seria alguém que está no convívio da igreja, liderando na igreja, servindo na igreja, o pior testemunho possível. Eu digo isso porque hoje nós temos um fenômeno muito grande no mundo, e a pandemia parece que veio para empurrar isso e aumentar isso, que é o fenômeno dos desigrejados, né? Pessoas que não querem mais ir à igreja, pessoas que decidiram
Cristo eu em casa, está tudo bem, não quero mais frequentar, não quero mais servir. E aí você pergunta para uma pessoa dessa, por que você tomou essa decisão? E as principais causas são, eu não aguentei ver tanta hipocrisia dentro da igreja, não é verdade? Eu não aguentei ver tal e tal pessoa, eu não aguentei ver tal e tal postura. Eu não aguentei ver tal e tal líder, e tal crente, tal e tal família, e tal autoridade que se diz evangélico, por isso eu não congrego mais. Porque eu não gostei daquilo que vi nos homens, eu não congrego mais. Samuel poderia dizer exatamente a mesma coisa. Ele poderia dizer, olha, tem muita hipocrisia aqui. Esses dois meninos aí, Hofni e Finéias, fazem muita bobagem, muita besteira. Por isso eu não quero saber de Deus, do projeto de Deus, da casa de Deus. Mas a Bíblia diz que ele ficou no templo e ele ministrava na presença do Senhor e na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Samuel entendeu um segredo muito profundo. Eu não estou aqui para ministrar a Eli, não estou aqui para ministrar o sacerdote, não estou aqui nem para ministrar quem está à minha direita e à minha esquerda. Eu estou aqui para ministrar a presença do Senhor e ele reconhece o meu sacrifício, e na hora certa ele vai tratar e vai tocar naqueles que não vivem condizentemente na sua casa. Diga amém se você entendeu isso. É um desafio. A gente precisa aprender a viver. Por quê? Porque ele ficou no meio de alguma hipocrisia. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, tem hipocrisia às vezes no meio do reino de Deus? Tem pecado no reino de Deus? Tem. Mas é a minoria, a maior parte das pessoas são santas, estão se santificando, marchando para o céu, vão viver com Jesus. Assim foi no livro de Coríntios, que nós lemos agora no último mês. Quando Paulo fala, havia um pequeno grupo em Corinto que era divisivo, um pequeno grupo que era imoral, mas a maior parte da igreja é santa, não é perfeita, é santa, santificada pelo sangue, pelo cordeiro, pela graça, pela misericórdia. A trombeta vai tocar, vai chegar no céu, vai estar na presença de Jesus. Então havia alguma hipocrisia, mas Samuel falou, eu vou ministrar para Deus, eu vou servir a Deus. E em última instância, ele ouviu o próprio Deus falando com ele, e você vai ouvir a voz de Deus falando com você. Permaneça na presença de Deus, permaneça fiel ao Senhor. Ponto de número 1, quem foi esse homem chamado Eli? Quem foi Eli? Leia para mim o versículo 22, por favor. Faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Vamos lá, eu poderia falar muito de Hofni e Finéias, tá bom? Mas o ponto de número 1 é o sacerdote Eli. Então quero me fincar aqui ao que está proposto no nosso estudo. Quem foi esse homem chamado Eli? Primeiro, ele era o principal líder da nação naquele ponto. Ele era o profeta, ele era o sacerdote, numa época onde não havia rei. Então, se não havia rei, quem era o principal expoente de liderança na nação? Eli. Eli era um homem importante, suas posturas, suas palavras tinham peso, tinham impacto, tinham influência sobre toda a nação. Que responsabilidade, hein? Não haver rei, não haver liderança, você ser profeta, sacerdote, ou seja, aquele que oficia no templo, sacerdote, mas o profeta, aquele que recebe de Deus. O sacerdote pega do povo e apresenta para Deus. O profeta pega de Deus e apresenta para o povo. Mas não tinha líder. Então acaba que Eli juntava tudo isso. Eli foi um juiz, assim como Sansão foi, assim como Débora foi. O último juiz é o profeta Samuel, que agora ele está levantando e crescendo dentro da sua casa. Então que responsabilidade. Um homem de quase 98 anos, versículo 22 que nós lemos começa dizendo, era porém Eli muito velho. Então Eli tem quase 98 anos, é um homem da tribo de Levi, ou seja, separado. Deus separou uma tribo para oficiar no templo, para servir no templo, para serem os sacerdotes. Então nós temos aqui o descendente natural, aquele que foi escolhido por Deus para essa missão, e que por isso deveria, pelo menos, entender e discernir o valor do sacerdócio, o valor do local, da influência que Deus havia colocado sobre a vida dele. E a religião daquela época dependia muito da postura, do testemunho desses homens. Essa história aqui aconteceu 1100 anos antes de Cristo. Então é só você pegar hoje, 1100 anos atrás, a gente tem aí essa história acontecendo. E aí a questão da família de Eli, porque a Bíblia não fala sobre sua esposa,
Mas a Bíblia fala que Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Eli era um homem temente a Deus, é importante que isso seja dito, porém não conseguiu transferir esse temor para sua casa. Era um homem que servia ao Senhor, porém ele fazia de maneira íntegra, porém ele não conseguiu influenciar e não conseguiu inspirar seus filhos a serem da mesma maneira. Quando a gente fala dos filhos de Eli, não foi só a questão do pecado e do erro, porque vamos lá, tem alguém aqui que não tem pecado? Levante a mão. Ninguém. A Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado é mentir e faz de Deus um mentiroso. Uma coisa são falhas. Agora, quando a gente olha para os filhos de Eli, não tem desculpa não, não era falha, não era um deslize, era algo descarado, desacralizaram o templo, desmereciam o sacrifício, e iravam ao Senhor, eram corruptos, não conheciam a Deus. Eu tenho para mim que eles nem sequer acreditavam na existência de Deus, porque para fazer o que eles faziam no templo, não tem outra explicação, né? Esses homens eram homens completamente desassociados do propósito, estavam dentro do templo, e aqui é a dicotomia do texto, porque nós temos os filhos biológicos de Eli completamente afastados do templo, mas nós temos o filho espiritual de Eli. Por que o filho espiritual? Quem foi que profetizou o nascimento de Samuel? Eli. No capítulo 1 nós estudamos semana passada. Quem foi que era o pai de criação de Samuel? Eli. Olha só que dicotomia louca. E aqui um rapaz que servia, ministrava ao Senhor todos os momentos, né? Então a gente vê aqui o dilema da vida de Eli. Um homem que deveria discernir melhor o valor do sacerdócio, e um homem que tinha características de uma vocação. Abra comigo sua revista rapidinho, página de número 13. Eu quero ler com você um textozinho da página de número 13. E na página 13, o comentarista, ele traz ao nosso conhecimento, aí no ponto 3, dê uma olhadinha, as características da vocação. Encontraram? Finalzinho da primeira coluna. E ele vai dar aí A, B, C, D, 4 características de uma vocação, e que a gente pode encontrar todas elas na vida desse homem chamado Eli. Atenção para isso. Características de uma vocação, e eu estou no ponto de número 3 aqui, ó. Vou correr nos outros, tá? Os outros são bem mais simples, mas se puder botar aqui na tela para mim e me acompanhar, por favor. Característica aqui, ó, da vocação. E olha só as características que a nossa revista aponta. Primeira delas, o que está escrito aí? Digam para mim. Conhecer a Deus. Primeira característica. Eu pergunto para você, Eli conhecia a Deus, sim ou não? Claro. Ué, como é que Eli profetizou para Ana que ela teria um filho e isso aconteceu? Porque ele ouviu de quem? Isso não saiu dele, saiu de Deus. No capítulo 3, nós vamos descobrir Samuel dormindo à noite. E aí Samuel acorda Eli no meio da noite e fala assim, tem uma voz me acordando, foi tu que me chamaste? E aí volta para dormir. Tem uma voz me acordando, foi tu que me chamaste. Quando é lá pela terceira vez, Eli, que conhecia a Deus, disse, olha, quando vier de novo essa voz falar contigo, diz para ela, fala que o teu servo ouve. Porque Eli tinha experiência, Eli conhecia a Deus. No versículo 20 de 2 Samuel, dê uma olhadinha aí na sua Bíblia, perdão, se estiver aberta. 1 Samuel capítulo 2, versículo 20. Samuel está no templo servindo a Deus. Aí Eucana e Ana vão visitar Samuel em Siló, saem de Ramá, vão até Siló. Por quê? Porque todo ano a Bíblia diz que Ana fazia uma roupinha bonita, uma estola para entregar ao seu filho que lá estava. Aí a Bíblia diz que Eli vê Eucana e Ana e fala assim, Deus vai abrir a tua madre de novo e vai te dar mais 5 filhos, e se cumpriu conforme Eli havia dito. Por quê? Porque Eli era um homem que conhecia Deus. Então a gente tem que colocar isso. Segunda pressuposto de uma vocação que aí está, aptidão, tendência natural. Eli tinha ou não tinha isso? Claro que tinha. Era da tribo, Deus estabeleceu, é dessa tribo que vai ser, é assim que eu estou colocando, é uma linhagem que vai ser transferida nessa tribo, e Eli se encaixava dentro de tudo isso. E detalhe, a gente julga Eli, questiona Eli, critica Eli, mas Eli liderou e foi sacerdote e profeta numa das épocas mais difíceis do povo de Israel, gente. Você liderar quando tudo está dando certo é fácil. Agora vai liderar no período dos juízes, onde cada homem fazia o que quer, onde não havia imperativo moral, não havia líder. Outro ponto que aí está, chamada de Deus.
Todo líder, todo vocacionado tem que ter uma chamada, um momento onde Deus divide a sua história. Foi assim que aconteceu com Moisés. Moisés no meio do deserto, de repente a sarça explode, o que é aquilo? Chamada. Foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro está lá cuidando dos seus afazeres, pescando, de repente Jesus aparece, a pesca maravilhosa, e aí Deus fala, larga as redes, vem após mim, te farei pescador de vidas, de homens, chamada. Nós temos o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, respirando ódio contra o povo de Deus, com cartas na mão para aprisionar famílias. A luz brilha, Paulo cai daquele cavalo e ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegue. Tu és um vaso escolhido para mim, chamada. Então Eli era um homem que pela tribo, pela linhagem, ele tinha essa chamada. Porém o último ponto que aí está, o ponto D, o que está escrito aí? Compromisso. O que é compromisso? É a minha resposta, é a minha responsabilidade, é como eu reajo a essa vocação. É aí que Eli teve um problema muito sério. E detalhe, quando a gente não tem compromisso com a nossa vocação, todos os outros pontos caem por terra. É capaz de fazer com que todos os outros pontos, ou seja, sua chamada, sua vocação, seu conhecer a Deus, sejam questionados. E aqui é que está o problema desse homem, um homem correto, um homem cristão, um homem temente a Deus, porém teve um problema. Faltou um pouquinho de compromisso para discernir algumas responsabilidades da sua vocação. E em que área isso se deu? Justamente aqui, na área dos seus filhos. Eu não quero tratar isso de maneira leviana, mas se tem uma coisa que tem poder de causar dor no coração de uma pessoa, principalmente um pai, é o quê? Um filho. Um filho. Então imagine só a dificuldade que ele tinha. Os filhos de Eli, como eu disse antes, eles tinham, não eram deslizes, eles tinham um péssimo testemunho. Mau testemunho. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Que declaração dura. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Se eles quisessem ser pessoas imorais, pessoas, como o texto vai dizer aqui, arrogantes, indiferentes, problema deles. O problema é que eles oficiavam dentro do templo. Deixa eu ministrar algo aos papais que estão aqui nessa manhã. E eu quero tratar isso com muita responsabilidade. Existem papais e mamães corretos, fiéis, honestos, mas o seu filho escolheu viver outra vida. Seu filho escolheu viver uma vida imoral. E você se culpa, e você chora, e você quer às vezes obrigar ele a se restaurar. Eu posso liberar você de um peso nessa manhã em nome de Jesus. Você não precisa se identificar. Não é responsabilidade sua obrigar seus filhos a voltarem para Jesus. Não é responsabilidade sua brigar e forçar a barra para que eles voltem para Jesus. Sua responsabilidade é ter o melhor exemplo que você puder e deixar o Espírito Santo fazer aquilo que você não pode fazer. Pode aplaudir porque o nosso Deus merece. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Chega uma hora que a gente chora, a gente faz, a gente anda, mas chega uma hora, não é você jogar para o maligno, é você jogar para cima, jogar para Deus, dizer, Senhor, eu fiz tudo aquilo que eu posso, agora eu jejuo, eu oro, eu estou aqui, eu vou lutar até o fim, mas eu não vou morrer por causa disso que está acontecendo. Dê um brado de glória a Deus bem forte por isso. Esses dois meninos, eles escolheram viver, né? E a gente olha para essa história, e a gente vai ver daqui a pouco o que eles faziam. Quando a gente vê um texto como esse, mesmo que você não admita, a pergunta que fica é, está dando para entender o que eu estou ministrando para vocês essa manhã? Hein? A pergunta que nós fazemos é, por que coisas como essas aconteciam onde não deveria? Por que dentro do templo e da igreja, comportamentos imorais às vezes por pessoas acontecem? Só tem uma explicação. Pessoas são pessoas. O problema não é o templo, não é Deus. O problema são as pessoas. Eu e você. O problema reside em nós. Lembra da história de Jó?
os anjos vêm para aparecer e ministrar perante o Senhor. Quem é que vem no meio dos anjos? Hein? O diabo. Tem lugar melhor para se estar do que as regiões celestiais? Mas o cara aparece lá. Vamos voltar para antes disso ainda, muito antes disso, quando Lúcifer é expulso do céu pela glória e pela presença de Deus. Como é que pode naquela região aquilo acontecer? Mas acontece. Lembra da história da última ceia? Jesus está lá, ele chama os seus discípulos. Eu pergunto, havia lugar mais santo, mais poderoso para se estar do que a última ceia em Jerusalém, no cenáculo? Sim ou não? Não havia. Mas no meio da última ceia, aquele local que marcou por todo o tempo, Jesus disse, façam isso em memória de mim. 2000 anos se passaram, nós vamos sentar à mesa, vamos comer o pão e vamos beber do cálice. Por quê? Porque aquele ato é um ato poderoso e nós fazemos até os dias de hoje. Aí no meio daquele ato, Jesus vira e diz assim, rapaz, alguém de vocês aqui vai o quê? Vai me trair. Alguém de vocês vai abrir mão, vai negar tudo isso que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque pessoas são pessoas. Onde Deus está trabalhando, espere uma contração de Satanás. Na verdade, um dos sinais que Deus está na questão é que Satanás fica revoltado e vai tentar encontrar lugar no coração de alguém para atrapalhar o projeto de Deus, mas ele já caiu por terra em nome do Senhor Jesus, porque Deus cumpre os seus propósitos. Mas vai acontecer. Vai ter gente que vai se levantar, pode escrever, aconteceu nas regiões celestiais, aconteceu no céu, no princípio das coisas, aconteceu lá na Santa Ceia com Jesus e vai continuar acontecendo até os dias de hoje, e nós continuaremos a ministrar perante o Senhor, como Samuel fez aguardando a sua vinda, e veremos a voz dele como Samuel também viu. Vai acontecer, não tem para onde correr, lamentavelmente gente é gente. E alguém pergunta assim, pastor, mas isso desmerece, isso diminui o evangelho, isso descredita o evangelho. Muito pelo contrário, mostra o tamanho do amor e da graça e da misericórdia que ele tem por mim e por você, porque se não fosse isso, nós já estaríamos consumidos, nós nem estaríamos aqui. Como ele ama, como ele cuida de nós. Pessoas são pessoas. Então, os filhos de Eli tinham um testemunho horrível, péssimo. Pior do que isso. Não apenas tinham testemunho, mas eram completamente indiferentes, arrogantes e imorais, pervertidos, gravíssimo, uma postura inaceitável perante Deus. Tratavam oficiar no templo como se aquilo fosse uma atividade, como se aquilo não tivesse um impacto eterno, como se aquilo fosse, vamos fazer de qualquer jeito, e Deus não se agradou disso. Quando você lê o texto, o que eles faziam? Eles pegavam e tomavam, a pessoa levava os seus sacrifícios para entregar. Eles tomavam a melhor parte do sacrifício para eles. Detalhe, antes do sacrifício ser oferecido a Deus. De quem é o sacrifício? E a pessoa chegava com o sacrifício e tinha uma regra no Pentateuco, eles podiam pegar um pouquinho do peito ou da coxa. Tudo bem estabelecido por Deus, para que o levita pudesse viver, para que o sacerdote, pudesse viver, pudesse se alimentar. Mas eles chegavam com um garfo lá e pegavam a melhor parte. E detalhe, deixa-se subentender no Pentateuco que quando se pegava lá, era o que vinha, você espetava o que vinha ali, o suficiente para ele se alimentar. Eu estava lendo isso, e eu lembrei aquelas caixinhas de ursinho do shopping, que tem aquela garrazinha, lembra daquela garrazinha, né, que vem? Quem aqui já gastou R$100 e nunca pegou um ursinho no shopping? Dê um amém bem forte. Deus revela, você bota dois, aí a garrinha desce, não pega nada, né? Porque era assim, eles iam, e eles podiam pegar um pouquinho do peito, um pouquinho da coxa, mas não era isso que eles faziam. Eles pegavam a melhor parte. Não só pegavam a melhor parte, deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui, mas eles obrigavam e tomavam a força. Olha o que diz o versículo 16, antes de ser oferecido a Deus. Se o ofertante respondia, queime-se primeiro a gordura, depois tomará o quanto quiseres. Então eles diziam, não, porém há de me dar agora, senão eu tomo a força. Eles tomavam, olha que loucura, olha que absurdo, na frente do templo. Pior do que isso, versículo 22, Eli muito velho, e os seus filhos se deitavam com as mulheres que serviam na porta da congregação. Dá para imaginar o que é isso? Se prostituindo com moças que supostamente serviam, usavam sua influência para poder fazer isso. Que coisa terrível. E não só isso, trazendo para dentro do templo uma prática pagã, que era a prostituição cultual, que a gente estudou em Corinto, lembra?
no templo que tinha lá, da deusa Afrodite lá, 1000 prostitutas, trazendo isso para dentro do templo, Deus abominava. Deus estava olhando tudo isso, chateado. E por fim o versículo 29, porque pisais e chutais os meus sacrifícios? Tratavam de qualquer forma, e Deus ficou revoltado com isso. Deus olhou essa situação, tudo isso, e nada estava acontecendo. E o que me chama a atenção é que de um lado nós temos os filhos de Eli fazendo isso, mas do outro lado nós temos aqui Samuel resoluto ministrando perante o Senhor e esperando o propósito de Deus se cumprir. Oh, que coisa fantástica! Eu tenho certeza que os filhos de Eli, detalhe, Samuel estava no mesmo ambiente que eles. Talvez eles olhassem para Samuel, olha só, esse cara lerdo, olha só, não aproveita as coisas. A gente pega a melhor parte, a gente deita com as moças, a gente aproveita a vida, usufrui de tudo que aqui está. Olha só esse lerdo aqui desse lado tal. E a Bíblia diz que Samuel olhando para Deus, esperando de Deus, resoluto, ministrando perante Deus. Faça isso nesse momento. Não quer dizer que a gente não vai ter que tratar. Alguns assuntos vão tratar, e se não forem tratados, a mão de Deus vai pesar de um jeito que daqui a pouco a gente vai ver aqui no texto, o que acontece. Sabe o que eu acho interessante? É que o texto diz, e o versículo me fugiu da mente, olha o que está escrito aqui, versículo 26, olha que coisa linda. Samuel não se desencorajou, Samuel não deixou para trás nada. Versículo 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura, no favor de Deus, e no favor do Senhor, e no favor dos homens. Nossos jovens chegaram ali, estão chegando os adolescentes, eu acho que é o Connection que chegou. Vamos dar um aplauso ao Connection que está ali em cima, uma turma grande. Vai chegar daqui a pouco, os adolescentes vão encher a outra galeria. Mas olha que coisa linda, Samuel abria mão de ser como Hófni e Finéias eram. E a Bíblia diz que quanto mais ele abria mão das coisas do mundo, mais ele crescia em estatura com Deus e estatura com os homens. Adolescentes e jovens, escutem isso. Quanto mais a gente se santifica e serve a Deus, pode parecer que nós somos diminuídos, excluídos, que você é um ET, um extraterrestre nesse mundo. Pode anotar na sua agenda, você está crescendo em estatura com Deus e também está crescendo em estatura com os homens. Eles vão admirar. O mundo admira quem vive uma vida correta. Então nós temos aqui um problema seríssimo, porque Eli, embora fosse um homem correto, um homem que tinha características de uma vocação, teve um problema, não conseguiu transferir isso para os seus filhos, que oficiavam no templo, que tinham péssimo testemunho, eram indiferentes, arrogantes e imorais perante Deus. Qual é o resultado disso? E a aplicação que a revista traz para mim e para você. Quando a gente vive uma vida correta, abra comigo o Salmo de número 1, rapidamente. Eu tenho que ler esse Salmo. Ontem, preparando essa lição, esse texto falou muito comigo e eu tenho que ler com você, porque foi o que aconteceu na vida de Samuel, nessa jornada que ele viveu, vivendo o Evangelho, ministrando o Evangelho. Olha o que diz a Bíblia, são 6 versículozinhos, são 6 pílulas e 6 doses de vida, de transformação que Deus quer ministrar para você nessa manhã. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Olha o que acontece com quem é assim. Ele é como árvore, plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará e será bem sucedido. Receba esse texto profetizado ao seu coração. Quem faz isso, tudo que ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que nós vamos ver? O caminho de Samuel vai prevalecer, mas o caminho de Hófni e de Finéias, a partir desse momento, ele vai terminar. Escute, nem sempre a transgressão de um filho indica a negligência de um pai. Mas nesse caso aqui, há uma enorme negligência por parte de Eli. Eli foi muito negligente, porque Eli foi omisso. Nós não vemos aqui nesse texto, em nenhum momento,
Eli corrigindo seus filhos. Nenhum momento. Tudo que há aqui é Eli dizendo para eles: não é bom o que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo que vocês estão tomando do sacrifício, que vocês estão se comportando de forma inconveniente. Eu estou ouvindo que vocês estão dormindo com as moças na porta do templo. É como se Eli dissesse: eu estou ouvindo, dá a mãozinha aqui, vou dar uma palmadinha na sua mão e vai embora. Em nenhum momento a correção, a disciplina, a ajuste de conduta aqui nesse lugar. E por que não houve isso sobre a vida dos filhos de Eli? Deus agora vai cobrar isso do próprio Eli. Do próprio Eli. E de uma maneira muito dolorosa, muito difícil. A gente lê o texto e a Bíblia, ela não esconde algumas palavras. Eu fico olhando isso, sabe? E às vezes eu me coloco, porque eu sou pai de 3 filhos. Uma das minhas crianças estão aqui, Sarinha está aqui na frente sentada comigo. Preste muita atenção nisso. A educação da Sara não pertence à escola, pertence a mim. Eu não posso delegar a correção da Sara à escola dela. Eu fico revoltado às vezes. Porque proibiram oração nas escolas. É aquela onda nas mídias sociais. A pessoa reclama que não tem oração na escola, mas não ora dentro de casa. Porque estão proibindo Bíblia dentro das escolas, ok. Reclama que proíbe a Bíblia na escola, mas não lê a Bíblia com o filho dentro de casa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É sua responsabilidade. Sua responsabilidade. Sua. Pastor, é responsabilidade de Deus. Sabe quem foi que Deus levantou como sacerdote desse lar? É você. Não seja omisso. Instrua os seus filhos. Instrua os seus filhos. Porque eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Se você quiser ser o melhor amigo do seu filho, então se prepare para ver ele se tornar em alguém que você não vai gostar no seu futuro. Tem hora que tem que pegar a vara. A havaiana de pau. Quem aqui já apanhou da havaiana de pau? Quem aqui já apanhou de galho de goiabeira? Não estou fazendo proselitismo não, de você bater. Estou fazendo de correção com amor, para que seja salvo. Estou falando de instruir nos caminhos do Senhor. E não é responsabilidade nem da igreja. Porque eu vou deixar no Connection. Porque eu vou deixar meu filho na IBF, olha só. Porque eu vou deixar meu filho na missão com crianças. Nós ajudamos você, cooperamos com você, auxiliamos você. Mas a responsabilidade de corrigir, de dizer não, está errado, não pode, é sua. E Deus vai cobrar de você isso. De você isso. Porque cobrou de Eli. Qual foi o grande problema e a grande dificuldade? É que Eli, e eu vou pular para o último ponto. Já estourei o tempo, bota aqui para mim. Eli não estabeleceu limites. Diga para quem está perto de você: estabeleça limites. Estabeleça limites. Sabe por quê? Porque Deus estabelece limites. Deus estabelece limites. Então eu e você precisamos estabelecer limites. O maior problema dessa geração é que nós estamos vivendo uma geração que não tem o quê? Limites. Tudo pode. Não se sabe mais. E gente, criar filhos é uma tarefa complexa. Você tem que ter uma graça de Deus. Eu tenho 3, né? Eu dou um grito para Sara. Ela entendeu qual é o limite. Cada um é diferente. Eu dou uma olhada para o Samuel. Só o olho, ele já sabe qual é o limite. Agora o João, meu amigo, pode amarrar, colocar de cabeça, ponta cabeça para cima. É diferente. Cada um tem um jeito. É uma personalidade. Que o Espírito Santo te unja, que o Espírito Santo te capacite, que o Espírito Santo te dê sabedoria, discernimento para poder criar, corrigir, instruir seus filhos no caminho do Senhor, e que você possa estabelecer limites para eles. Sabe por quê? Porque o Pai é misericordioso, mas tem limite. Deus é misericordioso, mas tem limite. Escute, por que alguém diz assim? Por que Deus deixou Hofni e Finéias tomarem do sacrifício e não interferiu ali? Porque Deus é misericordioso. Por que esses moços deitavam com as moças e Deus não fez nada? Deus não fez nada, Ele vai fazer. Mas Ele está estabelecendo o quê? Limites. Olha o que diz Êxodo capítulo 34, versículo 6. Bota para mim aqui na tela, por favor. Êxodo 34, versículo 6 em diante. Eu vou ler com você e já vou terminar. Meu tempo já estourou. Olha o que diz: e passando o Senhor por diante dele, Moisés, falando com o Senhor, clamou Moisés dizendo: Senhor, Senhor,
Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade e a transgressão do pecado. Salmo 103, versículo 8, coloca para mim aqui na tela, por favor. Salmo 103, versículo 8 ao 14, se der, e eu quero ler com você rapidamente. Salmo 103, versículo de número 8, coloca na tela. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Meu amigo, se Ele fosse tratar você segundo os seus pecados, você não estaria aqui. Nem nos retribui consonante às nossas iniquidades. Pode passar mais rápido, me acompanhando, por favor, versículo 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para quem o teme. Passa um pouco antes para mim, quando eu estiver terminando, para já seguir, tá bom? Em forma linear. Quanto disto o Oriente do Ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele tem misericórdia? Tem. Mas o mesmo Deus que tem misericórdia, Ele diz, ó, eu vou até um limite. Meu limite é um limite longânimo, clemente, compassivo. Mas passou o meu limite, amigo, vai ter problema. E foi o que aconteceu com Hofni e Finéias. Ultrapassaram o limite, versículo 25 aí na sua Bíblia. Coloca para mim 1 Samuel 2, 25, e eu vou terminar com isso. Fique de pé comigo, quero orar com você. 1 Samuel 2, 25, bota na tela aqui para mim, por favor. E nós lemos esse texto agora pela manhã. Pecando o homem contra o próximo, olha como é lógica a Bíblia. Deus será o árbitro. Se eu peco contra o meu próximo, Deus é o árbitro. Agora detalhe, se eu peco contra o Senhor, quem é que vai interceder? Quem pode ser árbitro acima do Senhor? Não tem. E aí olha só, entretanto não ouviram a voz do seu pai, por quê? Porque o Senhor os queria matar. É isso que está escrito aí. Deus deixou, misericórdia, longânimo, clemente, compassivo, perdoador, mas ultrapassou a linha, meu irmão. Olha o que está acontecendo aí. Deus decidiu os matar.